um jovem cantor que encantou a todos nos anos 80 com seu carisma, talento e beleza. Mentira, no me quieres nada. Mentira que me quieres. Ele viria a ser conhecido como o Sol do México, por tamanha popularidade. Mas o que poucos imaginavam era que seu pai era um verdadeiro monstro com um filho. Vamos à linha do tempo de tudo. Luís Miguel nasceu em 1970 em Porto Rico. Seu pai era espanhol e sua mãe italiana, sendo que o pai era conhecido como Luisito Rey e sua mãe era Marcela. O pai já havia tentado a carreira musical, tendo apenas um grande hit. La risa no es de enojo. Porém, assim como o filho, ele cantava desde pequeno. Mas ele se tornou mais conhecido por suas fraudes e mentiras do que pela sua carreira musical. Tanto que o mesmo até falsificou documentos para mentir sobre a nacionalidade do filho, pois julgou que por ele cantar no México, ele deveria se apresentar como tal. Luís Miguel cresceu com o amor de sua mãe, porém, tendo que conviver com os vícios e a manipulação de seu pai, que começaram a partir do momento de que ele percebeu que o filho tinha talento e resolveu investir nisso. Além disso, o pai dele não era nada fiel à sua mãe, e iria protagonizar momentos terríveis para toda a família. Desde muito cedo, eles viviam se mudando, passando a viver nos Estados Unidos, México e Espanha, até que voltaram ao México novamente. E quando Luís Miguel tinha de 10 para 11 anos, o pai, junto ao ator Andrés Garcia, resolveu lançar o garoto na carreira musical. Luís Miguel começou cantando em cabarés junto de seu pai, até que surgiu a oportunidade dele aparecer na televisão. Em 1982, aos 12 anos, ele lança seu primeiro álbum, que vendeu 800 mil cópias. Durante esse período, seu pai exigia perfeição e aceitava trabalho atrás de trabalho, gastando o dinheiro do filho com festas, drogas e mulheres, obrigando ele e sua mãe a participar das festas apenas para o seu capricho. Em 83, ele chegou a cantar com sua mãe ao seu lado, mostrando para o público o quanto ele a amava. E esse amor passou a incomodar também o seu pai, que não tinha uma boa relação com ela. Acontece que Marcela contestava ao marido sobre as fraudes e paraísos fiscais que ele fazia com o dinheiro do filho. E então, pouco a pouco, ele arma uma forma de separar os dois, dizendo ao filho que sua mãe estava com outro homem e que não se importava com a família. Na verdade, ele fazia de tudo para que os dois não tivessem contato. Inclusive, durante sua infância, ele dava efedrina para o filho para que ele pudesse dar conta de todos os trabalhos que o mesmo aceitava. Durante os anos 80, ele continuou com o sucesso e sua voz mudou, ficando mais viril. Canção de amor por ti, Marcela. Além de também fazer ótimos duetos que ganhavam muito elogios na época. Inclusive, ele ganhou seu primeiro Grammy aos 14 anos. Sobre ir à escola, ele não ia desde a infância, já que seu pai julgou melhor ele ter professores particulares. Quando ele tinha 16 anos, o desaparecimento de sua mãe aconteceu. E esse é um assunto que ainda mexe muito com o cantor. Ela foi vista por último em público no dia 16 de março de 85, quando visitou o filho. Após ela se divorciar do pai dele, ela passou um tempo na Itália e, segundo uma teoria, teria recebido um convite de Luisito Rey para ver o filho, e então desaparecido. Ele negou essa teoria e prontamente após seu desaparecimento, disse na mídia que ela havia fugido com outro homem. Porém, Andrés Garcia, o mesmo ator que havia ajudado no início da carreira de Luís Miguel, chegou a dizer que Luisito Rey
pediu ajuda dele para se livrar dela e afirmou que ele teria pago alguém para se livrar dela. Mas esse assunto nunca foi esclarecido, mesmo com Luís Miguel tendo pago os melhores detetives que tinha para tentar encontrá-la. Aos 17 anos, ele arruma uma namorada, Mariana. Ela tinha 24 anos e seu pai foi totalmente contra o namoro, dizendo que assim as fãs pensariam que ele era inacessível. E ele fez de tudo para os dois se separarem. Indico a série da Netflix para vocês entenderem melhor. Diante de tanta pressão durante anos, Luís Miguel decidiu que quando fizesse 18 anos, iria separar seu pai de sua carreira. E assim ele fez. Arrasado com a decisão do filho, o pai se volta contra ele e os dois passam a não se falar mais, rompendo não só a relação de empresário e cantor, mas também de pai e filho. Em 1990, ele lança o disco 20 Anos, que na primeira semana vendeu 600 mil cópias, não só na América Latina, mas também na Europa. Sua relação com seu pai continuava fria, boa parte pelos abusos que sofreu na infância e adolescência, abusos esses psicológicos, e também pela sua desconfiança dele ter algo a ver com o sumiço de sua mãe. A série da Netflix mostra que ele chegou a interrogar o seu tio, que negou tudo. E então, em 1992, o pai dele iria falecer. Ele teria chamado Luís Miguel para conversar com ele, e Luís Miguel o interrogou sobre o desaparecimento de sua mãe. Porém, seu pai não revelou nada, e se sabia de alguma coisa, levou o segredo para o túmulo. No ano de 93, ele chegou a falar sobre a morte de seu pai, se emocionando em um show. Em 93, ele lança o disco Ares, que ganhou diversos prêmios, e ele seguiu assim, lançando disco após disco e ganhando prêmio atrás de prêmio, sendo um dos cantores mais famosos da América Latina de todos os tempos, tendo até mesmo uma estrela na calçada da fama. Alguém que teve uma vida extremamente difícil e tem que conviver com a dúvida de onde está sua mãe e com o passado frio que viveu com seu pai. Mesmo assim, segue conquistando fãs ao redor do mundo. Este é o lado triste da vida de Luís Miguel. Convido a se inscrever no canal, deixar um comentário e curtir esse vídeo.